Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo aí para mais um momento de versículos que alimentam. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, onde diz assim: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede as saídas da vida. Primeira coisa que nós temos que entender é acima de tudo mesmo. É acima de emoções que este mundo possa dar, é acima das nossas iras, é acima das nossas decisões, é acima dos nossos eus e dos nossos achismos. Acima de tudo, guarde o seu coração. O coração ele leva a emoções, e emoções, quando nós agimos por emocionalismo, nós perdemos o que chamamos de razão. Vamos andar mais um pouquinho. O versículo 24 diz: Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. É interessante que no falar você não consegue mais distinguir quem é cristão e quem não é cristão. Por quê? Existe uma igualdade. Não existe um se esforçar para melhorar o linguajar. Então está aqui, afaste da sua boca as palavras perversas. Veja só, aqui não diz afastar do seu inimigo, que é necessário. Aqui não diz afastar de um lugar, se afastar disso que é necessário. Aqui diz afastar dos seus lábios, afastar da sua boca. Porque aquilo que nós falamos está próximo, está inerente, está em nós. E quando nós professamos ou falamos algo, a nossa boca diz quem nós somos. Lembra de Pedro? Jesus estava sendo crucificado. Qual foi a saída que Pedro achou para dizer assim: eu não sou o discípulo de Jesus? Usando a sua boca, falando palavras torpes, falando palavrões, falando, blasfemando, xingando o próprio Cristo. Então, isso é muito importante. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Versículo 25 diz: Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Você sabia que tem animais, tigres, leões, que morrem de velhice? Sabe por que eles não morrem antes? Porque eles estão atentos no andar do inimigo. Eles estão atentos na proximidade daqueles animais que podem matá-los. Eles estão atentos aonde eles podem chegar e ter êxito para se alimentar, e também no momento deles têm que se afastar, estarem em oculto, estarem ali escondidinhos, estarem na deles para que não haja mistura. Então aqui está muito claro: olhe sempre para a frente, os olhos deles estão atentos, estão sempre observando o ambiente. Então olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Quando nós começamos a entender o que está diante de nós, nós entendemos a forma de agir, nós entendemos a forma de proximidade. Isto é muito importante. Versículo 26 diz: Considere as veredas que os seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. O que é considerar? É você entender que seus pés, eles levam você para determinados lugares. Mas quando seus pés tomam a decisão de levar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, tem que estar de comum acordo. Se não houver isso, tem alguma coisa errada. Então quando diz aqui, considere as veredas que os seus pés tomam, é você começar a entender para onde os seus pés estão te levando. Tem gente que anda daqui para lá, de lá para cá, e não estão percebendo que o Deus deles está sendo os próprios pés. Os pés levam, os pés agem, os pés falam, fica aqui, e as pessoas vão obedecendo, sem falar, não, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ir por este caminho. Eu quero ir pelo caminho que agrada ao Senhor. E é por isso que diz: considere as veredas que os seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. O que é ser firme em todos os seus caminhos? É você não se deixar levar por aparências, é você não se deixar levar por blá blá blá, é você entender quem você é e o seu propósito nesta terra, e principalmente entender que vai passar. Vamos estar à frente daquele que nada é oculto, vamos estar à frente daquele que as nossas palavras e os nossos erros vão cair por terra. Portanto, este é o momento de você se avaliar, e claro, eu também. Versículo 27 diz: não
se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste, de novo, hein? Os seus pés da maldade. Olha só, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ô irmão Reis, mas então qual o caminho que eu devo tomar? Você já disse, é o caminho. E que caminho é esse? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está no caminho que Deus está, você está bem. Você está com propósito, você está olhando para o alvo. Mas se uma hora você está em um caminho, outra hora você está em outro caminho, cuidado. Os seus pés estão te levando e você não tem mais controle emocional. É como um navio sem bússola. Aonde o mar levar, né? Aquele barco ele vai. Mas quando ele tem bússola, ele sabe o destino. Ele conhece a rota. E é por isso que diz aqui: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero falar para você hoje. Continue no caminho. Vai ter bombardeio? Vai. Vai ter farpas? Vai. Mas continue no caminho. Tudo que o inimigo quer é que você se desvie, é que você fuja, é que você se acovarde. Mas quando você está no caminho, o reino das trevas vão entender que você não se vende facilmente. Foi assim com alguns jovens, lembra de Daniel, Misael, Ananias e Azarias? Eles estavam, entre aspas, tudo no bem bom, iguarias do rei para comer, os melhores vinhos, mas eles preferiram águas e legumes. Água e legumes, sabe por quê? Porque eles entendiam qual era o caminho. Eles tinham certeza de qual era o foco. Então, quero fechar dizendo mais uma vez, e atenção, repito, aqui ele fala mais uma vez dos pés, tá? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Ei, quem tem que afastar os seus pés? Você, querido. Quem tem que controlar o seu andar? Você, querido. Vai magoar pessoas? Claro. Vai dizer que você talvez seja um cristão, né? Não sei, aloprado, fanático, vai. Mas continue no caminho, porque o nosso caminho é Jesus. O nosso foco é Jesus. E as demais coisas serão acrescentadas. O nosso foco é o reino. E como o próprio Jesus disse, o reino dele não está nesta terra. Que Deus te abençoe. Que esses versículos que alimentam façam toda a diferença na sua vida. E repito, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede as saídas da vida. Cuidado. Cuidado com a confiança que você tem no seu eu. Cuidado com a confiança que você tem no que eu faço aquilo que eu quero, né? Cuidado, não somos nada. Se a gente ler a Bíblia com mais atenção, nós vamos ver lá em Gênesis que nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria a você e a mim, para que nós possamos, no melhor forma, chegarmos perto de Deus e naquele grande dia Ele fala: olha, vós que foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Que Deus abençoe a todos com mais esses versículos que alimentam. Beijo no coração de todos. Família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.